Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Hoje é o segundo podcast do Eu Amo Compartilhar Jesus e Você. O tema de hoje será a história de José do Egito. Vamos começar com o versículo em Gênesis 37. Mas antes eu queria deixar em destaque o site base que eu estou usando para esse estudo. O site base é Pregação Cristã. E nós vamos começar primeiramente ouvindo um louvor que tem tudo a ver com a palavra de hoje, também tem muito a ver com o que nós estamos passando no momento de Covid-19, de pandemia em quarentena. Os irmãos podem começar ouvindo esse louvor e logo após nós vamos começar a pregação. A solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz, 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 dizendo pra mim: seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim, e vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, 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 dizendo pra mim: seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim, e vai ser sempre assim, e vai ser sempre assim. Voltamos, irmãos. Vou deixar um ponto de atenção para aqueles que não estão conseguindo acessar. Não tem nenhuma dificuldade, basta apenas acessar no Facebook, pesquisar a página Eu Amo Compartilhar Jesus e Você. Você vai ser direcionado para a página e logo em cima você vai poder ver que está acontecendo uma live, no caso podcast. Agora nós vamos começar com o estudo. Eu vou começar dando um pequeno resumo sobre o que se trata a história de José do Egito.
A história de José é um drama cheio de traições, conflitos familiares, mentiras e injustiça, e é, ao mesmo tempo, das mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios de Deus. Ou seja, essa história ela retrata sobre injustiça como ali, claro, porque José ele é vendido pelos seus irmãos, mas no final ele é engrandecido por Deus. É isso que esse estudo fala, que nós não podemos rebaixar nossa fé. Nós devemos sempre continuar no caminho e não desistir. Também relacionado com outra história, a história de Jó, que mesmo em minhas dificuldades continuou firme acreditando no Senhor. Eu vou agora orar para a gente começar definitivamente o estudo e eu peço para que os irmãos estejam me acompanhando na oração. Senhor Deus, ó Pai, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse podcast na página Eu Amo Compartilhar Jesus e Você. Eu te clamo e te peço para que, através dessa mensagem, muitas outras vidas possam ser salvas. Te peço para que aqueles que já fazem parte do teu reino, estão assistindo, se fortaleçam e recebam mais um pouco de ti. Te peço para que essa mensagem possa penetrar nos corações daqueles ouvintes. Te peço para que, de alguma forma, mude aquela pessoa para melhor. É isso que eu quero te pedir, ó Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Outro ponto, a música que tocou inicial se chama Seja Forte, da cantora Isadora Pompeu. Nos comentários abaixo do podcast eu vou deixar o link para quem quiser ouvir novamente. Eu vou começar falando sobre a família de José. O pai dele se chama chamou Jacó, a mãe Raquel, o irmão dele de sangue mesmo Benjamim, e os meios irmãos dele são o Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Isacar e Zebulon. E as outras mulheres de Jacó foram Lia, Zilpa e Bila. Eu vou começar o começo da história, o filho amado. José nasceu em uma grande família. Ele era o irmão caçula de 11 irmãos e um filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte de sua vida estéril. Ou seja, desde o início, desde o seu nascimento, talvez esse pouco que eu li, já dá para ver que ele foi meio que um milagre. Ela era uma mulher estéril e Deus concedeu um filho a ela. José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por este motivo, seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos. Agora eu vou estar lendo em Gênesis 37:3. Quem puder, por gentileza, abram suas Bíblias. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. A primeira vez em que Jacó demonstrou essa predileção abertamente foi quando presenteou a José com uma túnica longa e colorida. Desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiá-lo e a odiá-lo cada dia mais, a ponto de não conseguir mais lhe falar amigavelmente. Certo dia, José teve um sonho e resolveu contá-lo a seus irmãos. Então, nesse pouco que eu li, demonstrou que na vida de Jacó e Raquel, José ele foi uma grande bênção, pois ele nasceu na velhice de ambos. E Deus concedeu esse presente a eles, foi um presente, pois Deus já sabia o que José ia passar e o que José ia se tornar no futuro. E por esse amor, não digo que José e Raquel amavam mais José do que os outros irmãos, mas ele era um filho dado de uma mulher estéril. Então imagine a felicidade que o casal teve ao receber aquele filho. Então eles davam um pouco de atenção a mais, e também por outro motivo, ele era o mais novo, né? Então por esses motivos, mas não quer dizer que ele amava mais José do que os outros irmãos. Eu vou começar agora, eu vou continuar falando os primeiros sonhos de José. Logo após, depois que seus pais deram a túnica,
Ele teve um sonho, outro dia ele teve um sonho e foi contar aos seus irmãos. O sonho foi: Irmãos, ouçam um sonho que tive. Estávamos atando feixes de trigo e meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Ouçam ainda o segundo sonho que tive. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esses sonhos para seus irmãos e seu pai, todos os repreenderam. Seus irmãos sentiram mais ciúmes e seu pai lhe disse: Agora vocês podem abrir Gênesis 37:10. Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Então, Jacó fez uma pergunta a José. Mas nenhum deles imaginava, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre sua própria história, que antes de ser escrita pelo caso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. Depois desses ocorridos, os ciúmes dos irmãos, os sonhos de José, um certo dia, os irmãos dele, com tanto ódio que estavam sentindo por ele, decidiu trair. Agora é o terceiro ponto, a traição dos irmãos. Peço para que vocês abram Salmo 55, de 12 a 14. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, poderia defender-me. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo, chegado, meu irmão. Esse é um versículo relacionado com o que ocorreu com José. Certo dia, Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde eram apacentadas as ovelhas. Os irmãos viram José de longe e vociferavam entre si: Lá vem aquele moleque sonhador. É agora, temos a chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que um animal o matou. Rúben tentou livrar José e falou: Não vamos derramar sangue inocente. Joguem ele em um poço, mas não o toquem para o ferir. Rúben fez essa proposta com a intenção de livrar José, pois depois que seus irmãos tiveram ido embora, ele mesmo pretendia ir socorrê-lo. Os irmãos concordaram e, arrancando a túnica longa que José vestia, o jogaram em um poço fundo e sem água. Ao se assentarem para comer, os irmãos avistaram a longe uma caravana de ismaelitas, que levaram muitas especiarias para o Egito. Judá disse: O que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Afinal de contas, ele é nosso sangue, vamos vendê-lo. Seus irmãos concordaram em vender o José por 20 ciclos de prata. Quando Rúben voltou ao poço e viu que o José já não estava mais lá, ficou muito triste. Os irmãos tomaram a túnica de José e a molharam no sangue de um bode que haviam matado. Enviaram a túnica para seu pai com a seguinte mensagem: Agora peço para que vocês abram Gênesis 37:32. Temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Ou seja, aqui, através dessa frase, indica que o ato deles foi relacionado com a história de Caim e Abel. Quando Caim mata seu irmão, Deus chega a Abel e pergunta onde que está o seu irmão. E ele fala que não é da conta dele. Então, tem muito a ver. A Bíblia ela relaciona as histórias de uma forma muito impressionante. Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. Peço para que vocês abram agora Gênesis 37:35. Portanto, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim Jacó chorou muitos dias por seu filho José. Agora o quinto ponto, José no Egito. Logo após ele ser vendido, José foi traído por seus irmãos com a idade de 17 anos. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão da guarda de Faraó, Potifar. Sexto ponto, a prisão de José. Potifar acreditou nas palavras de sua esposa e, cheio de ira, lançou José na prisão. Aqui não está bem explicado, mas eu vou dar uma explicada melhor. Logo após ele ser vendido, ele foi vendido como escravo para Potifar.
E através do trabalho, Potifar percebeu que ele era um homem muito inteligente e habilidoso. Então ele decidiu aproveitar essas habilidades de José, colocou ele num cargo mais alto. Mas um certo dia, a esposa de Potifar se interessou por ele e pediu para que ele se deitasse com ela. Mas José, como era um homem íntegro, ele não aceitou. E a esposa fez um show, né? Vamos colocar assim. Ela fez um show para o seu marido Potifar para que ele, como José não quis aceitar a proposta da esposa de Potifar, então ela queria de alguma forma que José fosse castigado. Então aqui eu vou continuar. Potifar acreditou nas palavras de sua esposa e, cheio de ira, lançou José na prisão, porque ele acreditou nas palavras de sua esposa. Mas Deus estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O carcereiro acabou encarregando José de todos os que estavam na prisão. Vou para o 7º ponto. Peço para que vocês abram Gênesis 41, do 1 ao 4. 2 anos depois, o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne. E pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas, feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Novamente, eu vou falar, esse versículo se encontra em Gênesis 41, 1, 4. Agora o 8º ponto. Tornou a adormecer e teve outro sonho. Peço para que vocês agora abram Gênesis 41, do 5 ao 7. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Quando acordou o faraó, ficou muito perturbado e mandou chamar todos os seus magos e conselheiros. Contou seu sonho para eles, mas ninguém podia interpretar. O copeiro, nesta hora, lembrou-se de José e contou a Faraó tudo o que havia acontecido na prisão. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente do calabouço. Tive um sonho que nenhum dos meus profetas e sábios conseguiu interpretar. Esse sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo, diz o Faraó. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Gênesis 41, 16. O faraó contou a José os dois sonhos que tivera. José interpretou da seguinte forma: na verdade, os 2 sonhos são um só. 7 vagas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura, e as 7 vagas magras e as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Deus mostrou ao faraó o que ocorrerá no futuro. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre o Egito, mas depois virão anos de fome tamanha que os tempos de fartura não serão mais lembrados. Se me permite, faraó, quero dar-lhe um conselho. Torne um homem responsável por armazenar comida nos tempos de fartura. Assim, quando a fome vier, comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. As palavras de José foram muito agradáveis a Faraó. Este reconheceu que o Espírito de Deus era com José e constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito. Ele ganhou um cargo de governador. Ele deu um anel de ouro e deu-lhe por mulher a Zenate, filha do sacerdote On. Neste dia, o nome de José foi mudado para Zafenate Paneia, que significa Deus salva ou ele vive. José tinha 30 anos de idade quando essas coisas aconteceram. O tempo passou e os acontecimentos que José predisse se cumpriram. Durante 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito, juntou alimentos e colocou-os em celeiro. Durante esse período, a esposa de José, a Zenate, deu à luz a 2 filhos. Ao primogênito José chamou Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de minha família hebreia. E ao segundo chamou Efraí, porque disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância, veio sobre toda a terra grande fome decretada por Deus. O 9º ponto. Eu vou dar uma resumida, porque nós estamos quase extrapolando o tempo.
Então, o oitavo ponto é o reencontro de José com sua família. Fome atingiu também a família de José. Como lá em cima eu disse, a fome atingiu todo o Egito. Jacó ficou sabendo que havia mantimento no Egito, então enviou seus filhos àquela terra para comprar os suprimentos necessários. Apenas 10 irmãos foram ao Egito. Os 10 que haviam traído José há muitos anos atrás, Jacó não enviou seu filho mais novo, Benjamim, que havia nascido depois da saída de José, porque tinha medo de perdê-lo também. José era o governador de todo o Egito, e era ele que vendia as porções de alimento aos povos. Logo os irmãos se dirigiram a ele e se prostraram diante de seus pés. José lembrou-se do sonho que tivera quando ainda era um adolescente. Mas os irmãos não o reconheceram. José falou duramente com eles. De onde vocês são? De Canaã, meu senhor. Viemos para comprar algum alimento. É mentira. Vocês vieram para espionar nossa terra. Não, senhor. Somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó. Total somos 12 irmãos. Um já morreu e outro se encontra com nosso pai. Se é verdade isso que vocês dizem, eu ordeno que esse irmão mais novo seja trazido. José jogou todos os 10 irmãos em uma prisão e ali os fez passar 3 dias. Passando esses dias, José o libertou-os e disse: Se vocês são realmente quem dizem ser, tragam-me este irmão mais novo. Deixai que vocês levem suprimento para a família de vocês. Para garantir que vocês irão voltar, deixarei um dos irmãos preso. Os irmãos se dispuseram para fazer o que lhes foi pedido, mas disseram uns aos outros que isso tudo estava acontecendo porque Deus estava os punindo pelo que haviam feito a seu irmão José, muitos anos atrás. Sentiam-se culpados. José conseguia entendê-los porque falavam a língua hebraica. Quando ouviu o que falavam, retirou-se e chorou. Depois retornou, prendeu a Simeão e despediu os outros irmãos com mantimentos. Ao retornarem à terra, os irmãos relataram tudo a Jacó e lhe rogaram que entregassem Benjamim. Jacó resistiu muito e não aceitou que seu filho acompanhasse os irmãos, até que Rubens interveio. Se Benjamim não retornar, mata os meus 2 irmãos, eu farei Benjamim voltar. Mais tarde, Judá também se comprometeu em devolver Benjamim, vivo, a seu pai. Assim, Jacó, com muita tristeza, entregou o filho para acompanhar seus irmãos. O perdão é o 10º ponto. Perdão vai além da justiça humana. É perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Essa é uma frase de um escritor que se chama Lewis. Os irmãos desceram a segunda vez ao Egito, levando Benjamim muitas especiarias e dinheiro em dobro para entregar ao não reconhecido irmão. Chega José, o avistou e levantou os seus olhos, e viu a Benjamim seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. Gênesis 43, 29 e 30. José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Os irmãos, eles prostraram-se novamente e ofereceram a José todos os presentes que trouxeram. José mandou que seus servos preparassem um grande banquete para recebê-los. Depois do jantar, José pediu para que seus empregados preparassem as bagagens de seus irmãos. Ordenou que fosse colocada uma porção completa de suprimentos e o dinheiro que cada um trouxe. Ordenou ainda que fosse colocada a sua taça prata pessoal na sacola do irmão mais novo, o Benjamim. Na manhã seguinte, os irmãos partiram e logo depois José mandou que seu servo fosse atrás deles, dizendo: Agora é Gênesis 44, 4 e 5. Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha, procedestes mal no que fizestes. Os irmãos negaram o ato e responderam: Como poderíamos roubar a casa do nosso senhor, depois de ter recebido tamanha bondade? Se algum dos seus servos for encontrado com a taça, morrerá. Cada um dos irmãos, foi esvaziando uma sacola um a um, e a taça foi encontrada na sacola de Benjamim. Diante disso, todos os irmãos ficaram desesperados e retornaram à cidade. Chegaram na casa de José. Este lhes perguntou:
Como vocês tiveram coragem de fazer uma coisa dessas? Judá então se dirigiu a ele dizendo: Deus trouxe à luz os nossos pecados. Agora todos nós somos teus escravos. Longe de mim fazer tal coisa. Antes só aquele que roubou a taça será escravo. Judá continuou: Permita a teu servo que fale ainda uma coisa. Meu pai ama muito Benjamim, o menino que roubou a taça. Se ele não voltar conosco, meu pai morrerá chorando. Agora, porém, eu peço que permitas que eu fique no lugar do menino, porque não suportarei essa culpa. Deus, desde o momento em diante, José já não pode mais se conter e ordenou que todos deixassem a sala, seus empregados e servos e sua família. Então pôs a chorar tão alto que todos os egípcios do palácio ouviram. Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão chocados que não conseguiam responder. Gênesis 45, 5, 8. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem saga, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. José abraçou seus irmãos e ali mesmo se reconciliaram. Logo após esse ocorrido, seus irmãos foram buscar sua família que restava, Raquel e Jacó. E depois daquele dia em diante, eles ficaram muito felizes, pois eles haviam se reconciliado e não havia mais esse ódio que os irmãos sentiam por ele. Pelo contrário, eles se sentiram culpados, mas ao mesmo tempo felizes de reencontrar os irmãos. José também chorou muito de felicidade ao reencontrá-lo. Eu agora, terminando o estudo, espero que todos tenham compreendido e entendido o que essa palavra nos transmite. Ela nos transmite o sentido de fé, nos transmite um sentimento que nós devemos continuar mesmo em meio às circunstâncias, pois a fé é uma das armas mais poderosas que existe. Basta nós confiarmos em Deus e Ele tudo fará. Eu queria agradecer a participação da Angelina Freitas, que participou efetivamente nos comentários, e eu queria agradecer a todos aqueles que assistiram e os que ainda vão ouvir também. Eu quero, para finalizar, fazer uma oração. Senhor Deus, ó Pai, te agradeço por esse estudo sobre a história de José. Te peço para que ele possa entrar nos corações daqueles ouvintes e nunca mais querer sair. Te peço para que essa história novamente contada aos ouvidos daquelas pessoas que estão assistindo ou também aquelas que ainda não ouviram essa história, te peço para que ela sirva como um exemplo. Devemos sempre, sempre, sempre exercer nossa fé, confiar em Deus, pois Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de tudo. Te agradeço por esse estudo e por tudo, ó Pai. Te peço pelo fim da pandemia em nosso país e no mundo. Em nome do Senhor que eu oro e agradeço. Amém. Para finalizar, eu vou deixar uma parte de uma música que também eu acho muito importante no requisito de fé. É uma música que fala especificamente sobre a história de José. Eu vou colocar um pedaço e depois quem quiser continuar ouvindo pode pesquisar. O nome da música é A História de José. Perdão, não é a história de José, é o sonho de José. Agora escuta a história que nós vamos cantar. Como José
um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus pode mostrar nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Através da fé. André Valadão. Através da fé eu posso. Deus vai, quero ouvir. Deus vai realizar os teus sonhos. É isso, irmãos. A paz a todos e uma boa noite. Tchau. Até o próximo podcast.